Vamos começar pelas teorias do jornalismo. Como é que vês a atual prática? Portanto, tu dás teorias do jornalismo, como é que tu vês a atual prática do jornalismo no nosso mercado? Muito sofrível. Acho que hum, o jornalismo não está, definitivamente não está bem, e não está bem não é só por questões técnicas, Ok. assim, não é apenas a performance dos operadores, sobretudo porque há limitações impostas pela conjuntura, pelas políticas, não é? Portanto, o que nós temos assistido nos últimos meses é uma espécie de asfixia à classe. Jornalística. Agora há pouco recebemos a notícia de que um jornal já não vai poder eh, eh, publicar em físico porque a gráfica entende que. Ok, mas aquilo não foi uma coisa pontual ou é daqui para frente? Porque eu percebi foi uma coisa que aconteceu, não faltava, não havia tinta por causa da tinta dos tinteiros do coisa. Se for essa razão, então é um mal menor. O que eu tenho alguma dificuldade em assimilar, Claro. porque exemplos do género, num passado não muito distante, tivemos. E aparentemente saiu expansão e não saiu o novo jornal, né? Havia Pois. papel para uma, não havia papel para outra. Pois. Muito provavelmente por conta da natureza da produtividade de cada um deles. Se calhar um produz mais ou talvez é um pouco mais incómodo do que o outro. Enfim, se calhar agora não interessa tanto especular, mas de uma forma geral, o que eu acho é que tem havido momentos muito difíceis para a comunicação social, sobretudo para o jornalismo. Não tens hoje a produção jornalística verdadeiramente falando. Não tens uma televisão de equilíbrio, não tens um jornal de equilíbrio, não tens uma rádio. E há alguns indicadores, né? Por exemplo, ao nível da televisão, aí há 10 anos, 10 não, há 5 anos, a Zimbo fazia algum equilíbrio. Ok. Apesar de termos ganhado, apesar de ter sido introduzida mais um elemento ao nível do panorama televisivo, mas isso não se reflete na qualidade. Exato. Portanto, tens a TV Girassol, mas a TV Girassol é um jornalismo muito dirigido. Muito dirigido. Ao nível do jornal impresso, já lá vai o tempo do Angolense, Semanário Angolense, Sim. que foi uma grande referência. O Novo Jornal, que é, nos últimos, vamos dizer, nos últimos 5 anos, passou a ser a referência principal. Mas, agora aqui uma equipa nova que vai tentando não desmerecer o título e o prestígio que a publicação alcançou. É um esforço que é acompanhado por todos nós, mas lamentavelmente não sabemos até quando é que Isso aguenta. Quando é que isso aguenta? até quando é que vão conseguir resistir. Tu achas que essa falta de equilíbrio no jornalismo tem que ver com a nossa origem? Ou seja, e estou aqui eu a tentar adivinhar, se em algum momento nós éramos colonizados, deste lado, não digo tanto o jornalismo, mas o que se fazia, a propaganda, era pró alguma coisa. E do outro lado era contra. Certo. Dá-se a independência, que já é, portanto, já é um problema a própria independência, por causa da forma como foi conquistada, e rapidamente tu tens a necessidade de manter a informação, a propaganda pró. Ou seja, a minha pergunta é, será que alguma vez nós fomos equilibrados enquanto sociedade? Enquanto sociedade moderna, estou a ver aqui a sociedade depois de nós termos nos constituído o Estado. Antes não éramos um Estado, Sim, né? sim. Depois de 75, eu creio que não, nós nunca fomos assim equilibrados. Na verdade,
nascemos torto em todos os sentidos, ou na maior parte das variáveis que compõem a sociedade. E aqui estou a olhar concretamente para o mercado, estou a olhar para a própria sociedade, estou a olhar para as igrejas, estou a olhar para um conjunto de variáveis que depois, todas elas somadas, vão se traduzir no país ou numa sociedade, se quisermos. Nascemos torto porquê? Porque na relação entre quem governa e quem é governado, optou-se por usar e abusar da propaganda. Portanto, havia outras formas de estabelecer essa relação, respeitando cada um o espaço De cada um? de cada um, naturalmente. Somos uma sociedade civilizada, e aqui uso o termo civilizada para diferenciar da barbárie. Né? É deliberado. Somos uma sociedade civilizada, cada um tem o seu espaço e cada um É livre dentro. exerce os seus direitos e cumpre com os deveres. Claro. Optou-se, talvez até abusivamente, pela propaganda e tomou-se os principais meios de comunicação como ferramentas de propaganda. Okay? Por isso é que, eu não sei o caso do Tiago, mas creio que também o caso do Tiago, nos nossos primeiros anos como indivíduos, nós éramos obrigados, de forma involuntária, a defender as cores do MPLA, a defender... Tu encontravas a família partidária, Exatamente, partidarizada exatamente. já. Já chegavas e já estavas a levar como uma estrela ou com um galo, ou já estavas a levar como a uma cena. atmosfera estava toda concebida, desenhada para... Não há nada, quer dizer, e aqui não estou a dizer que eu sou contra, estou a tentar... Era o que era a realidade, estamos a falar de factos. Estou a tentar explicar tecnicamente o que é que ocorreu. E não se teve o cuidado, em nenhum momento, de desprogramar A propaganda. a propaganda. E continuou até hoje. Bom, podia-se dizer que, em termos teóricos, há um querer, mas depois esse querer não se concretiza na prática. A teoria, mas não a prática. Na prática. Porque, por exemplo, o presidente João Lourenço, quando chegou ao poder, em 2017, no seu discurso de tomada de posse, ele falou de jornalismo, que as televisões passam coisas que não refletem o país real. Yeah. Portanto, ele tinha razão, em certo sentido. E quando ele fala, quando uma pessoa da dimensão de um chefe de Estado fala, está a baixar orientações, está a mostrar uma visão. Ok. Está a dizer que isso aqui deve ser corrigido. Ele não precisa de escrever uma carta, não precisa de fazer recomendação nenhuma. É dizer, vocês trabalhem nisso e apresentem-me proposta para eu aprovar, para corrigirmos isso. O que está mal. Exatamente. E então havia uma expectativa muito grande em volta Da classe jornalística? digamos, das classes todas, em especial do jornalismo, que é a classe de onde eu provenho e de qual eu me identifico mais. Ou me identificava, agora já nem tanto. Porque já não sou jornalista, entretanto. Okay. Ou pelo menos estou já no não intervalo. Exerces, exato. Estou no intervalo. Ok. Acabei de explicar. Sim, eu estou aqui a tentar perceber, será que, então, nem, no caso concreto, como o mal é geral, nem há muita diferença entre o jornalismo privado e o jornalismo público? Não. Nos dias de hoje não há uma... Por isso é que todas as televisões que existem são catalogadas como sendo TPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não é... Deliberadamente, por conta do conteúdo. Mas eu creio que é possível alterar o quadro, é possível manter. Veja, por exemplo, a MFM, que é uma referência no meio das rádios. A Rádio MFM
tem alguma independência editorial. Não Será que essa independência editorial não incomoda algumas pessoas? Será que a MFM não recebe chamadas de quando em vez? Porque até isso, mesmo que eles continuem a passar, portanto, dentro do mesmo sentido, a pressão não é positiva. Portanto, mesmo que eu não obedeça, correndo riscos do que sei lá o que é que vai fazer a seguir, a pressão do meu serviço, do meu trabalho, que não devia ter pressão, porque é suposto a liberdade de imprensa, ainda assim acaba por beliscar. Aliás, essas coisas que acontecem com o Novo Jornal, agora com a gráfica, há uns tempos atrás, com dentro do editorial, como é que se chama? Dentro da sede do Novo Jornal, entraram, da redação, entraram, levaram computadores, não sei o quê. Isto tudo, mesmo que no dia seguinte os jornalistas vão disponíveis para escrever, isto tudo são formas de intimidação da liberdade do jornalista. Não, isso não é tolerável, né? Não é tolerável. A liberdade de expressão tem o seu ponto mais alto na liberdade de imprensa. Pois. E se realmente a grande preocupação é apostarmos num Estado de Direito, um Estado democrático de Direito, não faz absolutamente sentido nenhum. Agora estamos com atitudes, com mecanismos de amordaçar a imprensa. Exatamente. Porque isso não nos ajuda em nada. Portanto, o tal quarto poder, ele foi, digamos assim, instituído para vigiar, para aconselhar, para recomendar, para fiscalizar, é isso é dos deputados, né? Mas para alertar, aquilo que se disse não é bem assim, né? E há esse problema, aquele problema. Com base nessas informações, o beneficiário último de todo esse processo são os angolanos. Portanto, se de facto nós viemos para aqui, para essa terra, para trabalharmos em prol dela e para aqueles que vivem cá, não vejo porque é que temos que vigiar o jornalista, porque é que temos que ameaçar, porque temos que amordaçar. Quer dizer, não faz sentido, porque o fim último é trabalhar para o benefício do povo. E me parece que esse também é o objetivo da classe política. Deveria ser. É o que eu ouço dizer, né? O objetivo principal é trabalhar para o bem das comunidades. Está a ver? Materialmente, emocionalmente. Exatamente. E até espiritualmente, se quisermos. Tu agora estás na fase do espiritual, né? Não, às vezes para teres paz interna é preciso também acederes a outros tem que ter outro chakras, nível. Tem que ter outro nível, sim. Tem que acessar a outros níveis.